E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, estamos novamente aqui a fim de continuarmos o comentário, o estudo nosso da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos retomar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 14, Elucidações de Clarencio. No programa passado, nós conversamos sobre essa conversa que vai se iniciar entre o Clarencio e o Dr. André Luiz. A gente viu em programas passados que o André Luiz, ele escutou todo o diálogo com uma senhora idosa, e Clarencio, nessa conversa, falou muito do espírito de serviço, do espírito de humildade, de colaboração. E agora o André Luiz já com vontade de trabalhar, porque era o que ele fazia enquanto encarnado, ele também quer solicitar a Clarencio um trabalho. Só que, na realidade, ele mesmo diz que ele ia pedir um serviço de médico. Mas, por ele já ter escutado o que escutou, e ele já estava ponderando que era melhor ele não pedir, pelo menos verbalmente, um trabalho de médico lá na colônia, não é? Então, vamos reler, vamos começar a ler o 4º parágrafo do capítulo 14. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reentregue no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. A gente viu em programas passados que no Livro dos Espíritos, na pergunta 457, os espíritos dizem que podem saber ler os nossos pensamentos e conhecer até o que a gente quer esconder da gente mesmo. Então, imagine esse olhar que o Clarencio deu para ele, né? Deve ter sido assim um olhar que desnudou o André Luiz até o mais interior da sua alma. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Aí o Clarencio realmente, como um espírito superior que conhece, né, os nossos pensamentos e os nossos mais íntimos desejos, viu que o que o André Luiz queria era voltar a ser médico, não é? Voltar a exercer a mesma profissão que ele houver exercido enquanto encarnado. Mas é interessante que o Clarencio diz para ele que é Deus que nos honra com o trabalho. A oportunidade de trabalho... Todo serviço. Não é? A oportunidade do serviço, do trabalho que nos chega é a permissão de Deus para nós. Porque se Deus não quiser, né, que a gente levante da cama de manhã, da cama a gente não levanta. Então, se ele nos dá a oportunidade do trabalho, porque existem encarnados em expiação que, por expiação, não conseguem emprego. Por mais que se esforcem, por mais que se dediquem, por mais que trabalhem, que façam tudo correto,
eles passam pela expiação do desemprego, não é nem a prova. É expiação mesmo, porque fazem de tudo, realmente se esforçam, são humildes, mas a expiação é passar pelo desemprego. Então, quando Deus permite que a gente consiga algum trabalho, algum serviço, realmente da vontade dele. Misericórdia. Misericórdia, é oportunidade. Com certeza. Então, é o que o Clarencio no livro está dizendo para o André Luiz. Vamos recordar, Tereza, no livro No Mundo Maior. O avô do André Luiz, ele encontra o avô dele em regiões trevosas, no mundo maior, não é? No mundo Isso maior. mesmo, ele encontra o avô dele em regiões trevosas, manuseando lama, dizendo que é ouro. Sim. E tão apegado estava ainda, só que ele dá uma brecha, o avô dele, ele dá uma brecha para o socorro. Ele começa a indagar se aquilo não é uma ilusão, o companheiro dele. E aí bastou isso, essa indagação, esse questionamento, para que os espíritos socorressem. E aí tem todo o socorro, ele vai para um posto de socorro, é tratado e tal, e vão preparar uma reencarnação para ele. Ele vai reencarnar, ele foi um grande latifundiário, um homem de negócio, segundo André Luiz até relata, muito rico e poderoso. E ele vai reencarnar pedreiro. Você está trabalhando, filho de um pedreiro, vai aprender o mesmo ofício, morando em Bangu. Ele fala até o bairro, na época, no livro ele fala. E ele diz, então quer dizer, quando você fala aí, da questão da dificuldade do trabalho e tal, então vai passar por certas dificuldades por aprendizado do espírito, não é? Tudo é aprendizado do espírito. É porque a gente tem que colocar a situação em várias existências, né? Nós estamos aqui situados temporariamente por aprendizado. Mas nós temos, todos nós temos invariavelmente uma história, né, pregressa. Então o Clarencio já está dizendo uma coisa muito importante para o André Luiz, aqui em nosso lar, não minta, né? Não esconda nada, porque aqui a gente sabe de tudo. Os superiores, e por isso são superiores, mas é que eles sabem usar a verdade. A verdade que eles falam não é para ofender, não é para machucar, não é para tirar proveito. Então, ele já está dizendo para o André Luiz aqui nas entrelinhas, meu filho, não adianta mentir, querer se enganar aqui. Nós estamos aqui no país da verdade, vamos dizer assim, né? O país da verdade, que ninguém consegue esconder nada dos superiores, não é? Ele já está dizendo isso para o André Luiz, quando ele falou isso, não é? Que ele, no fundo, o que ele queria era voltar a ser médico. Mesmo ele tendo um discurso de que quer qualquer serviço, o Clarencio sabe, qualquer espírito superior lá de nosso lar sabe que o que ele tem vontade mesmo é de continuar sendo médico. E aí o Clarencio continua. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Então, até aqui, né, a conversa, até esse ponto da conversa, o André Luiz estava entendendo que era isso mesmo, né? Ele mesmo antes, a gente viu que ele já estava pensando isso, né? Que ele queria ser médico, mas ele já sabia que o trabalho da medicina espiritual é bem diferente da medicina aqui da Terra. É interessante, alguns programas atrás, você que mesmo colocou a questão da voz, porque ele fala aqui um detalhe, olha, até aí as palavras dele eram jatos de conforto e esperança. E nós lemos no capítulo anterior sobre o modo como ele falava com aquela irmã, com a senhora idosa, né, sobre a questão do trabalho, o jeito que ele falava com energia, mas com brandura, dessa questão da voz, não é? E aí nós vamos lembrar que no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 22 do livro Entre a Terra e o Céu, a irmã Clara, ela fala dessa questão da voz. Inclusive tem um curso. Ela ministra um curso de... tem que matricular nesse curso. Tonalidade da voz. E ele fala assim... porque não é o que se diz, é como se diz que ofende. Exatamente. E ela fala assim, um trechinho que ela diz assim:
Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica, não é? Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. Então, reclama a voz o apuro da vida interior. Aí sim, ela vai ser carregada de um magnetismo diferente, vamos dizer assim, calmante. Ao mesmo tempo que você está sendo repreendido, está sendo beneficiado, né? Na mesma sintonia. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhes custeavam todas as despesas. A Tereza está falando e eu estou ouvindo. Que ele não está gostando mais de ouvir isso. Mas não. Eu fico imaginando eu falando isso para alguém. Tu não sabe o preço de um livro. Não é? Então, quer dizer, até a Tereza está tentando falar calmamente ali, mas ela não está conseguindo. Você não sabe o preço de um livro. Quer dizer, imagina, meu Deus do céu, essa brandura. Jogaria logo na cara da pessoa, exatamente. Gritando, do filho, seja de quem mas fosse. Mas o Clarencio, né, Tereza, ele está dizendo aqui a realidade. Sim. Ele fala a verdade, mas fala com a tal da energia bondosa. Até porque, aproveitando, podemos raciocinar assim, de que o André Luiz, ele está num processo de autoconhecimento, de reconhecimento do erro dele, isso desde lá do umbral, desde que ele chegou na colônia, não é? Então, tudo um aprendizado, até porque nós já relatamos isso aqui anteriormente, né, Tereza? Que o André Luiz, ele está reencontrando pessoas aqui na colônia. É o que a gente acha. É o que a gente acha, que a leitura nos induz a isso em vários momentos, né? Então, ele está aqui aproveitando aquela oportunidade do aluno, é aquela oportunidade que o aluno quer aprender, aquela situação que o aluno que está interessado em aprender e o professor aproveita aquele aluno para botar mais aprendizado nele ainda, não é? Não é? O que é mais fácil, né? Ensinar alguém que quer aprender, não é? Mas provavelmente, não é? Provavelmente não, quem sou eu? Não sou Deus para saber. Mas muitos encarnam na Terra com uma dificuldade tremenda para estudar. A gente vê no norte do país, principalmente, crianças que têm que pegar barco, passar por lama, pegar chuva, vai no colo, vai descalço, tudo para ir para uma escola, não sei a quantos quilômetros de distância de onde moram. Será que Deus fez unidunité para essas crianças ter tanta dificuldade para nessa encarnação poder segurar num livro? Ou será que são crianças de hoje, os homens e mulheres que em outras vidas não deram valor a toda a oportunidade que Deus concedeu, não é? Como concedeu para o André Luiz, que nunca soube o preço de um livro. Não precisou trabalhar para isso, porque os pais foram generosos, tiveram condições de dar tudo e não soube aproveitar, porque o Clarencio, o que ele vai dizer para ele. Você teve tudo de mão beijada, mas infelizmente não honrou todas as facilidades. Então, por uma analogia, a criança que hoje tem uma tremenda dificuldade para ter acesso a uma escola, talvez algum espírito que em outra encarnação não valorizou as facilidades. Se não soube valorizar na facilidade, vai voltar para aprender vamos dizer, no limite, né? na falta, na carência,
para ver se aprende a valorizar agora, não é? O que desperdiçou. Então, agora, por isso que o André Luiz disse que antes, o que o Clarencio falou, ele recebia no coração com gesto conformado, mas agora o discurso vai incomodar um pouco mais, e a gente vai ver no final do capítulo que vai incomodar muito. Nós vemos aí, vez por outra, relatados nas mídias, né? Agora há pouco tempo nós vimos filho do vendedor de doces, salgadinho, passou na faculdade de medicina, faltou na faculdade de direito, catador de lixo, filho do gari, do catador de lixo. Nós pessoalmente temos contato com pessoas assim, que conseguiram esse sucesso, grande esforço. É lógico, a justiça, Deus é justo, é a justiça divina, né? E a misericórdia, através de novas oportunidades de valorizar aquilo que Deus nos empresta, né? A questão do conhecimento, quer dizer, a questão do conhecimento, a questão da oportunidade, que o conhecimento é eterno, né? De adquirir. Adquirido não se perde. E ele vai continuar. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Aí o Marco está rindo, deve ser porque lembrou do Dr. Moisés. Exatamente. O nosso médico de família, o Dr. Moisés, ainda encarnado com 88 anos... E clinicando muito bem. E clinicando muito bem ainda, né? Porque, como se diz, é aquele médico que é interessado pelo paciente, não só pela doença, que é de uma simpatia. Ele, quando ele se formou, ele era pobre, né? O pai dele era imigrante judeu, muito pobre. O que o pai fazia na sua sabedoria? Ele pegava algumas fichas, né, lá de consulta, ele comprava e ia para a porta do Hospital Getúlio Vargas, que é na Penha, aqui no Rio de Janeiro, que é um hospital público, e algumas pessoas que saíam de lá, ele falava assim, tem um médico muito bom, recém-formado aqui, essa consulta já está paga, não precisa você falar nada não, você vai lá, que ele... E foi assim que o Dr. Moisés fez a clientela que fez, né? De médico pobre, passou a uma condição muito confortável, mas lutou muito por isso. O Dr. André Luiz, de maneira nenhuma, passou por isso, porque vinha, né, oriundo de uma família abastada, ele não soube o preço de um livro. E a gente vai ver no livro No Mundo Maior, quando ele reencontra com o avô diz para ele lembra que o avô deixou o dinheiro, parte da herança, para que ele se formasse como médico. Então ele veio de uma família com uma situação mais equilibrada, mas como o Clarencio está dizendo para ele parece não ter valorizado nem todo o carinho dos pais, né? Toda essa gentileza de não saber o preço de um livro. Logo ele conseguiu trabalho, emprego bem remunerado, não é? Ele não precisou fazer como esse médico de família nosso que, coitado, batalhou, foi muito, né? E é aquilo que, lembrando os dizeres de Jesus, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, não é? Não, na questão, ele está colocando aqui a questão da facilidade. Ele recebeu muito. Né? Recebeu muito, tem que ser cobrado muito também. E tanto que ele até exalta aqui o detalhe, né? Os detalhes, ele fala, nunca soube o preço de um livro e também a dificuldade do médico pobre você não teve. Não soube. Não soube nada. Não soube então, nada disso. É isso. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. E aí, né, por não precisar talvez trabalhar tanto, toda essa facilidade foi a ruína dele. Foi por ter tanta facilidade que ele, infelizmente, enveredou pelo caminho, né, da gula, do desvirtuamento sexual. E a gente vê isso, pode ver isso, né, Marco? No comportamento, às vezes, de muitos pais, que
acham que dando tudo, que dando todas as coisas materiais aos filhos, estão os impulsionando para cima, né? Estão os ajudando mas infelizmente não estão colocando limites, e às vezes toda aquela facilidade que está sendo dada aos jovens é mais um caminho para descida do que para subida, porque aí você não precisa trabalhar, você não precisa dar conta de nada, você não sabe o preço de nada, você acha que a vida é que tem que te servir e não você ter que servir à vida. É muito complicado, mas o André Luiz está nos alertando que talvez, né, o Clarencio, na fala de Dr. André Luiz, Clarencio dizendo, né, que o trabalho não atrapalha em nada. Muito pelo contrário, ele ajuda a criatura a evoluir. Nós falamos anteriormente, falando no capítulo anterior, principalmente, da questão da necessidade da cooperação do trabalho, né? Quando nós falamos que o André Luiz, o Clarencio está dizendo aqui, né, formou a clínica dele rapidamente e transformou essas facilidades em situações para a morte prematura do corpo, né? Muitas vezes o excesso das facilidades que o dinheiro proporciona, nós estamos dizendo aqui que o André Luiz foi um médico que não fez nada, é o contrário. Nós já falamos aqui, acreditamos nós, já ouvimos Divaldo Franco falar isso, Raul Teixeira também, e outros, e que André Luiz, teria sido o doutor Carlos Chagas. E a ser o doutor Carlos Chagas, trabalhou muito e deixou muitos benefícios para a ciência. Então, quando se está falando aqui, é da questão do que ele fez com a medicina, em auxílio do outro, do próximo. O que aquilo trouxe de benefício para ele interior, né? Esse trabalho dele por dentro. É como a Tereza coloca, ele gostava da doença, da pesquisa, e não do doente. E aí é que é o desequilíbrio. O desequilíbrio. Temos que gostar da doença dos dois, é o conhecimento, são as duas asas. No sentido de pesquisar cura, né? E ele pesquisou, e ele o fez, e deixou grande benefício, muito inteligente, sim. Quando Einstein esteve no Brasil, ali na Fiocruz, quem o recebeu foi o Carlos Chagas, né? Foi ele lá. Então ele era um grande cientista, inteligentíssimo, muito inteligente. Nós vemos a inteligência do André Luiz aqui nas obras, né, as perguntas, né, tanto que ele foi escolhido para nos transmitir as notícias do plano espiritual. Então, são as duas asas, a do conhecimento e a do sentimento, né? As duas que têm que subir igualmente. É o progresso, pergunta do Livro dos Espíritos, o progresso intelectual é que impulsiona o progresso moral, porque nós temos que ter o conhecimento para a escolha nossa do que é o certo e o que é errado. Então, é nisso. Tanto que a ciência ela traz muitas coisas e nós usamos erradamente, como exemplo, o laser, né? Podemos usar em cirurgias e na arma. Então, esse conhecimento, é nisso que nós estamos colocando, né? Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. E sempre os espíritos nos dizem que tudo na nossa vida é com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus. Então foi Jesus que decidiu, que oportunizou para ele a condição de médico na Terra. E ele, Clarencio, está mostrando a ele que ele não soube valorizar todas as concessões que ele teve enquanto encarnado. Ele poderia ter desenvolvido muito mais do que desenvolveu. Ele poderia, a par do cuidado, né, da busca, do interesse só pela doença, ele poderia também ter se interessado pelos pacientes, não é? Ter tido uma empatia com a dor do próximo. E, ao que parece, ele não agiu dessa maneira. Então, agora, essa parte da conversa já vai começar, com certeza, a incomodá-lo, porque está tocando em pontos sentimentais dele, em pontos assim que talvez ele tivesse vontade de esconder até dele mesmo. Mas os espíritos superiores sabem até o que a gente quer esconder da gente mesmo. Então, no próximo programa, nós continuaremos a ver a conversa que Clarencio está tendo com André Luiz
sobre como ele se comportou como médico na Terra. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus, que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.